Olá, como vão todos? Torcida colorada, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que nos restou. A torcida não aguenta mais revés atrás de revés. O mais triste esse ano é que as chances de ganhar essa Libertadores eram muito boas. Até porque não tem time assim monstro. E dentro da competição, se pelo menos tu tem um treinador, tu tem a possibilidade de ganhar. Infelizmente, a gente pode ver, por exemplo, o Cuca do Santos. O Santos estava muito mal, bem caquético nas mãos do seu antigo treinador português. Porque também o modo de jogo desse treinador era muito... Acho que era mais para time defensivo, um time que espera mais. E não é característica do Santos e não é um futebol que seja prazeroso de ver e que possa de forma significativa vencer. Infelizmente, a direção ela trouxe o Abel Braga que tá defasado. O que eu mais queria era poder calar minha boca, poder engolir seco e reconhecer que o Abelão voltou e ganhou a Libertadores. Mas isso é complicado. Embora o Boca não seja esse super time que muitos acreditam ser. E também tem outra coisa, né? O Internacional tá com uma confiança muito embaixo. É incrível. As bolas que vão pro gol não entram. As boas chances que o Internacional tem não sai o gol. E os adversários sempre conseguem por uma cagada ou por o time tanto errar lá na frente, conseguem fazer danos no Internacional. Porque o azar desgraçado do lateral e do Zé Gabriel ficar um deixando a bola pro outro, o outro pro um, e dar aquele lance patético, vergonhoso. Muito triste tudo aquilo, e é triste ver um clube tão grande com um significativo poder ser vítima de chacota desses argentinos arrogantes do caralho. É só ver os programas esportivos argentinos. O que eles são arrogantes contra os brasileiros. É incrível, é incrível, incrível, incrível. Eu espero que os brasileiros dominem o futebol, as principais competições do nosso continente. Porque é muito ridículo. Eles se acham muito melhor que a gente. É algo assim que me deprime. Embora eu seja colorado, eu espero que times brasileiros ganhem. Claro, tirando o Grêmio, porque é um time que eu não tenho nenhum apreço e não me importo. Mas, sei lá, se o Grêmio ganhar, isso vai ser culpa da incompetência dessa direção. Que por mais que tenha feito as coisas certas esse ano, até porque trouxe um bom treinador, e no começo do ano tinha um time muito bom, até as lesões de 3 jogadores fundamentais, por mais que ele tenha acertado, o Medeiros, pela sua sina perdedora, tem o azar do técnico despirocar e pedir para sair. Infelizmente. Talvez tivesse sido melhor ter dado um jeito e ter trazido esses 3 jogadores, porque era pedra cantada. Todos nós sabíamos que a saída do Kudê ia resultar que o técnico que viesse teria que rapidamente encontrar um modo de jogo que pudesse minimamente dar uma estancada na sangria, que seria a saída do Kudê, e aos poucos, com esse técnico que fosse estudioso, que tivesse a par do que o futebol moderno pede,
Fred, aos poucos ele iria colocando a sua cara e de repente poderia engrenar rapidamente. Assim como foi, por exemplo, no Hans Flick, no Bayern de Munique, que o Bayern de Munique tomava goleadas, perdia jogos. Chegou o Hans Flick e deixou o Bayern de Munique o principal time do mundo. É louco tudo isso, né? Porque eles pensaram no pensamento mágico. E, obviamente, muitos torcedores colorados acabaram por ter que engolir o Abelão, que é ídolo, que sabia montar uma estratégia, sabia fazer um time competitivo, ele botava o brio, levantava o brio dos jogadores, o anímico dos jogadores, mas os últimos trabalhos dele não tiveram desempenho e muito menos resultado, porque foram desastrosos, e a gente vê como ele está defasado, pobre Abel, é uma maldade o que o Medeiros e a sua turma fizeram com o Abel Braga. Não tem que demonizar também todo mundo, obviamente, até porque isso nunca é bom. E até porque a gente foi abandonado pelo Koldé. Ele nos deixou assim, sem pestanejar. Isso não me faz ter ódio de treinador estrangeiro, mas com certeza o Koldé ele desistiu. Foi um covarde, porque as chances dele ganhar seriam boas. E mesmo assim, ele não ganhando, a torcida não ia ficar de mal querendo a saída dele. E sim, ele ia continuar para o ano que vem com um aporte de mais 3 jogadores, mais a volta dos nossos 3 super titulares que acabaram se lesionando. A gente ia ter um time do 1 ao 11 muito bom. A gente ia poder ter uma nominata reserva boa e a gente ia poder usar os jovens, embora a gente tenha que colocar uma coisa bem clara, né? No trabalho do Koldé, ele não utilizou jovens, principalmente do ataque e do meio de campo. Ele não quis tentar potencializar esses jovens e fazer com que esses jovens pudessem nos ajudar. Porque o Santos é um importante... Não que esse ano de repente eles precisaram mais usar os jovens, mas é um case de sucesso. Tem o próprio Palmeiras. Palmeiras tem vários jovens extremas muito bons, rápidos, dribladores, que geram perigo e fazem com que o Palmeiras vença muitos jogos e não perca outros muitos. E o futebol deles também melhorou, né? Por isso que é bom a gente ver o Internacional tem que focar. E o que eu ia falar dos jovens é que o Koldé não utilizou muito esses jovens atacantes e meio-campistas, porque tu colocar nossas joias em 3 jogos e depois passar um monte de jogo e não colocar o jovem nunca vai se firmar. E se tu não coloca o jovem para ele se firmar e para ele poder ser um expoente significativo dentro da equipe, como tu vai saber se tu vai ganhar títulos ou se aquele jovem não poderia substituir de uma excepcional forma um dos super titulares muito bons que não jogaram? É muito complicado tudo isso. Não se tem que defender nem Koldé, nem direção. Em toda essa briga maldita dessas eleições malditas, as únicas vítimas é o clube e a sua torcida. É complicado, né? A gente vai ver as cenas dos próximos capítulos, mas eu espero que esses jogadores tenham vergonha na cara. É incrível a maneira apática, parece que eles não querem ir lutar, vamos em cima como se fazia antigamente. Tá certo, o Abel de repente não tá colocando nos treinamentos aquilo que o Koldé fazia, mas o jogador não tem uma memória de campo, não se lembra dos movimentos, de como era feito antigamente. Porque essa agressividade na saída de bola do adversário é muito boa. Ela gera ótimas possibilidades de gols.
Só que não fazem, é incrível, cara. Como é que pode não fazer? Como é que pode o técnico não dizer vai em frente, coloca. Vai Galhardo e Yuri Alberto, mas Edenilson, Maurício, Arthur e. O Wendel não dá. O cara não parece que não tá ligado no 220. Mas coloca 7 dos jogadores da frente para ir lá pressionar e não deixar com que o sistema defensivo adversário consiga sair para fazer a sua transição até o nosso gol. E aí, quando, por exemplo, quando eles conseguem passar e vão ao nosso gol, que se faça uma falta tática no meio de campo, em algum lugar um pouco depois do meio de campo, para não gerar um contra-ataque perigoso, que se faça um rodízio de e mesmo assim, se por acaso dentro dessa sistemática, caso ela voltasse, aquela sistemática muito boa do Codê de marcação-pressão, de colocar suas linhas, botar a linha alta em cima para não deixar o adversário sair jogando, deixa entrar o gol, caso não se possa fazer falta, ou que o jogador que fez uma das faltas em algum contra-ataque que a gente pudesse levar tivesse amarelado, deixa sair o gol e tenta fazer o gol depois, mas tenta manter as coisas boas que deram certo. Obviamente, o Codê, ele não sabia substituir, ele não utilizava todas as substituições, por vezes trocava 6 por meia dúzia, mas a coisa boa do Codê, que é essa marcação-pressão e essas linhas, a linha alta assim, para não dar paz para a equipe adversária fazer a sua transição, seria muito importante. E eu faria outra coisa, deixaria o Lomba, eu falaria para ele ficar atento, qualquer bola que caso a gente não consiga interceptar no campo do adversário, tu sai para quebrar, sai com tudo, sai correndo e tira essa bola para longe, porque eles podem gerar contra-ataques se caso recuperem a bola. E depois, por um segundo tempo, de repente, troca alguns jogadores para renovando o gás, seguir pelo menos mais um pouco nessa marcação forte. E depois, mais para o final, para metade, para o término da partida, tenta dar uma cadenciada, tenta trabalhar a bola para tentar chegar à área. Tem como fazer coisas diferentes. A gente tem que tentar. De tudo isso, ano que vem, bom, já falei que pra gente tentar, a gente tem que se esforçar. O Internacional é grande, não pode entrar com o espírito de derrotado. Infelizmente, o Medeiros parece um derrotado. Desde os 2 primeiros anos, onde ele fez um trabalho interessante, nesses últimos 2 anos foi fiasco atrás de fiasco e derrotismo atrás de derrotismo. Eu espero que para ano que vem tentem o Miguel Ángel Ramírez, de repente dá para pegar ele agora que ele já saiu da Libertadores. Ariel Holan, muito bom técnico, inteligente, estrategista. Talvez algum técnico do cenário português, caso não desses dois. Lisca seria uma importante, de repente dar uma chance para ele me parece ter um perfil interessante. E BKSS do Racing, esses Miguel Ángel Ramírez em primeiro lugar, Roland em segundo lugar, BKSS e depois Liscas, esse quarteto de técnicos seria, acho que, significativo para transformar o Internacional e para fazer com que a gente possa voltar aos trilhos das vitórias e dos títulos. É isso que eu espero.